Olá, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer a otimização do processamento de dados dentro do ambiente NiFi utilizando arquivos Parquet. É uma forma que eu costumo utilizar no meu dia a dia, até mesmo para facilitar os pipelines de dados que eu desenvolvo, muitas vezes pelo fato de ter um volume grande de dados sendo processado, e quando você passa a utilizar o Parquet, que é um formato de arquivo de armazenamento colunar, que trabalha com compressão, você acaba o quê? Otimizando o consumo de recursos do seu ambiente. Então, muitas vezes, você consegue reduzir arquivos muito grandes quando você está trabalhando com arquivos de texto, arquivos JSON, para arquivos com um volume bem inferior aos arquivos originais, fazendo a conversão para arquivos do tipo Parquet, tá? E antes da gente continuar aqui, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, que aí você receberá a notificação sobre os novos conteúdos. Já deixe o seu like. Caso tenha alguma sugestão ou dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? E se for possível, compartilhe o vídeo. Vamos lá, vou mostrar para vocês como que é essa abordagem que eu costumo fazer. Quando eu falo nessa parte de otimizar o processamento de dados dentro da parte do NiFi, uma coisa que eu notei no tempo que eu já trabalho com essa ferramenta é que pequenas mudanças de paradigma você acaba tornando os seus processamentos de dados mais robustos e muitas vezes desonerando o ambiente que você está utilizando. Então, por isso que só o simples fato de converter os arquivos que você está processando dentro do seu ambiente de um formato texto, de um formato JSON para um formato Parquet, como eu já comentei, que ele é um arquivo colunar que trabalha com compressão, então ao mesmo tempo que ele reduz o volume dos dados, ele possibilita leituras e processamentos mais rápidos. E para isso, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 abordagens que eu gosto de usar. As duas principais delas são no momento que você está lendo arquivos locais, arquivos que chegam de, sei lá, pode ser de pontos de vendas, arquivos disponibilizados em FTPs, ou qualquer outro repositório que esteja, digamos assim, montado no path que o NiFi está rodando, no servidor, que são sistemas de gerenciadores de arquivos. Também tem a possibilidade de você pegar arquivos dentro de ambientes de armazenamento de objetos, que pode ser um S3 da própria AWS. Eu vou mostrar um exemplo aqui de como que eu costumo fazer essa conversão. Só que nesses 2 primeiros exemplos que eu estou mostrando aqui, tanto convertendo arquivos locais quanto arquivos que vêm de repositórios de objetos online, muitas vezes você precisa trazer o arquivo para dentro do seu pipeline de dados para depois converter ele. Só que tem uma abordagem interessante, que é a possibilidade de você já converter o dado no momento que você estiver fazendo uma consulta em um banco, por exemplo. Então, muitas vezes isso aí você consegue, no momento que você obtém a resposta da sua consulta, da execução da sua query, você já opta por fazer a conversão do dado e ali você já faz uma redução muito grande da informação que você vai processar. Então, vamos primeiro eu vou passar por esses 3 tópicos aqui, que o primeiro tópico são arquivos locais. Depois, o primeiro tópico são arquivos locais, arquivos que estão hospedados em repositórios de objetos online e a execução de queries. No primeiro aqui, eu tenho um arquivo que ele tem 1 milhão de registros. Quando eu rodo ele aqui, deixa eu dar uma execução aqui, extrair esse arquivo. A gente vai ver aqui um arquivo, deixa eu dar um zoom aqui, que fica até melhor para ver. Eu tenho um arquivo com 1 milhão de registros que ele corresponde a 42,9 megabytes. Claro, isso aqui é um arquivo relativamente pequeno, mas e quando a gente fala de arquivos maiores, ou a gente fala de um fluxo muito grande de arquivos trafegando dentro dos seus flows? O princípio da conversão dos arquivos é muito interessante porque eu posso usar um recurso, tem várias formas de você converter arquivos, mas uma das formas que eu mais gosto de trabalhar é utilizando o Query Record, porque ali você usa a sintaxe SQL para poder não só converter o arquivo, mas fazer pequenas modificações na estrutura dele. E nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para você, a gente vai fazer o seguinte. A gente pegou um arquivo que estava armazenado localmente. Ele tem 1 milhão de linhas, tem 42 megas de tamanho. Só que eu vou mostrar para vocês o quanto que ele reduz quando a gente faz a conversão dele para Parquet. Mas tem um ponto interessante a se considerar. Eu vou utilizar o Query Record para converter esse arquivo em Parquet. Quando a gente acessa aqui, o Query Record, ele lê uma origem, então, por exemplo, é um arquivo CSV, e eu preciso dizer onde é que ele vai gravar. E aqui eu crio um roteamento onde eu coloco uma query que lê o conteúdo na sua totalidade de dentro desse arquivo. Mas aí eu digo aqui aonde que eu quero gravar. Só que nesse caso eu vou fazer o seguinte, nós vamos converter em Parquet.
Só que eu vou mostrar um ponto interessante. Você tem que se preocupar com o fator de compactação do arquivo, porque não é só convertendo ele para Parquet que você vai conseguir otimizar os seus fluxos. Por quê? Quando você converte simplesmente em Parquet e não aplica uma compactação, você acaba não tendo esse ganho na redução do espaço em disco ou o espaço dos dados que estão sendo trafegados e processados no seu flow. Para isso, a gente vamos aqui fazer o seguinte, eu vou na lista nos controle services e vou criar 3 controle services. Eu já tenho algumas conexões criadas aqui, mas eu vou criar uma que vai ler no Parquet, que vai, na verdade, gravar, né? Porque eu tô aqui, então, ó, eu vou vir aqui, query Parquet record set write, que ele faz a gravação. E aqui nele eu vou fazer o seguinte, eu vou editar ele, botar aqui, ó, vou colocar sem compressão, vou colocar aqui, ó, sem compressão. Eu vou vir aqui e não vou mudar em nada, até o tipo de compressão eu vou deixar aqui sem compressão e vou dar um apply, vou ativar ele, ó, ele vai ativar, ativo. Vou adicionar um outro controle service para gravar, também em Parquet, só que eu vou aplicar a compressão snap. Aqui, ó, ele já está aqui, vou aproveitar e vou renomear ele até para facilitar o entendimento aqui e os testes. Ó. Esse aqui é o snap, tem que vir nos properties, vou escolher aqui o tipo de compressão, ó, snap. Existem outras compressões, mas eu vou usar somente 2 exemplos aqui, 3 sem compressão. Posso vir aqui, dar um apply e vou dar um enable aqui. Deixa eu dar um enable, habilitar. Ó, habilitei. Vou adicionar um novo, e aí agora eu vou utilizar uma compressão, digamos assim, mais pesada. Você vai entender o porquê que é importante se analisar se faz sentido ou não isso na sua análise também. Edit. E aqui eu vou colocar uma compressão mais pesada, no caso vou colocar gzip. Nos properties aqui eu vou mudar o tipo, vou colocar gzip. Vou habilitar ela. Habilitei e agora a gente vai fazer o teste. Primeiro passo, já tem um arquivo original. Se eu fosse converter esse arquivo num Parquet aqui usando o Query Record, eu vou fazer um vídeo onde eu vou mostrar o quão é interessante você trabalhar com Query Record para fazer não só essa conversão, mas também você fazer pequenas tratativas dentro de arquivos que muitas vezes você acaba utilizando componentes um pouco mais avançados, sendo que uma query SQL ali você conseguiria resolver. Mas isso vai ser tema de outro vídeo. Nesse aqui, a gente vai focar mesmo nessa parte de otimização e na conversão aqui de arquivos para processamento dentro do NiFi. Então, beleza. Ó, vou ler o arquivo. Venho aqui, ó, vou colocar ele sem compressão. Vou dar um apply. E agora já vai ficar nítido um primeiro detalhe. Se eu tenho um arquivo de 42 megas do tipo texto e eu utilizo converto ele em um Parquet sem compressão, a gente não vai ter ganho nenhum. Quer ver? Posso até deixar, vou rodar aqui uma vez, você vai processar. Ele vai sair de 42 megas e vai para... Significa que ele saiu ele entrou 42 megas e saiu 44. Significa que eu não tive ganho nenhum, só pelo fato de converter ele no Parquet, mas tem um ponto aqui interessante, que é eu fazer o seguinte, como ele vai acumular na fila, eu já vou fazer o seguinte, eu vou gerar 2 arquivos aqui para a gente converter eles, um e mais outro, perfeito, e vou só agora mudar o tipo da compressão. Venho aqui, agora eu vou fazer a compressão snap, que aí eu já mostro ali na fila e vou rodar uma vez, convertido, ó. Esse segundo aqui, ele está em snap, tá? Converteu o snap, agora eu vou colocar na conversão gzip, apply, e vou rodar ela aqui de novo. Perfeito? Então, ó, eu posso abrir a fila aqui, que aí fica até melhor para analisar os resultados. Primeiro, esse item 1 da fila aqui é o que a gente converteu diretamente de texto para Parquet, sem compressão, então não teve ganho nenhum, na verdade ele até aumentou. Ele saiu de 42 para 44. No caso, o segundo aqui, que saiu de 42 para 22, ele teve uma redução ali muito grande, ele saiu de uma redução de quase ali 50% mais ou menos. Então, no caso, a gente teve um ganho muito bom, e esse aqui é o snap, a compressão snap. E a gente tem o terceiro caso, que é um Parquet com a compressão gzip.
você está vendo que conforme a compressão ela vai se tornando mais pesada, mais reduz o volume do arquivo. Só que aí tem um contraponto. Conforme você vai aumentando o poder da compressão, você vai impactando na capacidade de leitura. Então, por exemplo, um arquivo sem compressão Parquet, ele lê mais rápido do que um Snap, e o Snap ele lê mais rápido do que um gzip. Então você tem que verificar ali. Se quer ganhar em performance, você pode usar um Snap, que é um meio termo ali, ao mesmo tempo você reduz de forma substancial o espaço, o volume de dados que você está trafegando, mas ao mesmo tempo ali você tem uma leitura boa. Ou se, por exemplo, o tempo de resposta do seu processamento não precisa ser uma latência tão baixa, você pode utilizar o gzip, que ele comprime de uma forma muito grande, e você só acaba tendo uma carga um pouco de tempo maior para poder ler, mas ali você já ganha também em performance. Só não é indicado você utilizar o Parquet sem fazer a compressão, porque na verdade você está aumentando, por mais que ele seja um arquivo orientado e a leitura dele muitas vezes fique até mais rápido do que ler um próprio JSON, mas quando a gente fala de uma visão de otimização ali de recursos do ambiente, muitas vezes não seria interessante utilizar uma tipificação aqui ou uma compressão do tipo de Snap, que ela é um meio termo ali. Você tem um ganho de performance não só de leitura, mas também você tem uma redução considerável quando você compara com o dado original que originou essa base aqui em Parquet, tá? Vamos voltar aqui. Então, essa aqui é uma visão, primeiro, quando a gente fala de convertendo arquivos locais. Outra coisa, por exemplo, é quando a gente vai acessar objetos que estão armazenados em repositórios online de tipo um S3 da vida, um storage do Google ou algo desse tipo, que são esses sistemas de armazenamento de objetos. O que acontece aqui? No caso desse armazenamento de objeto, eu estou utilizando aqui um ambiente local onde ele simula um ambiente de armazenamento de objeto, que é como se fosse um S3 da AWS. Então, já tenho tudo configurado aqui. Só que o que acontece? Aqui ele tem o mesmo ponto de consideração a se fazer do arquivo local. Por quê? Primeiro, ele obtém um arquivo externamente. Quando esse arquivo entra no fluxo, aí a gente faz efetivamente essa conversão. Então, nesse caso aqui é exatamente isso. Eu poderia vir aqui no meu conversor, por exemplo, se eu fizer aqui uma compressão com o Snap e utilizar ela vai ter a mesma performance. Posso até ativar aqui, ó. Ativo o meu conversor, o meu objeto já está aqui apto para ser processado e eu vou fazer o download. Aqui eu estou executando o download de um objeto, aquele mesmo objeto que a gente testou no exemplo anterior, eu vou testar ele agora aqui, baixando ele de um repositório de armazenamento online de objetos. Então, ó, por exemplo, vou rodar aqui uma vez para ele fazer o download. Ó, ele fez um download aqui ó, o mesmo arquivo, 42,91 megas, está convertendo esse arquivo que ele obteve lá do endpoint desse repositório de objetos online e vai fazer a mesma conversão. A diferença é que aqui ele vai fazer no formato de Snap. Então, ó, é exatamente o mesmo resultado que nós obtivemos no anterior. Ele saiu de 42 para 22. Foi uma redução ali de por volta de 50%, vamos arredondar assim, 50% de redução no volume de dados que seriam trafegados daqui em diante, conforme fosse implementado dentro do fluxo. Mas também tem uma abordagem interessante, principalmente quando você trabalha na execução de queries, que é a possibilidade de você já converter o dado no momento de que você obtém um retorno do banco de dados. Nesse caso aqui, eu vou executar uma query que ela retorna 1 milhão de linhas. São os mesmos dados que estariam dentro desse arquivo, só que ela está dentro de um banco de dados. Para isso, quando a gente utiliza o Execute SQL Record, ele já tem aqui uma característica interessante, que não só você vai pegar o retorno de uma query, mas você diz como que ela deve ser gravada. Por quê? Por exemplo, nesse nosso teste aqui, eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou baixar o resultado da query dentro de um JSON e depois eu vou baixar dentro de um Parquet com a compressão Snap. Você vai ver qual é a diferença substancial. Porque quando a gente fala de um arquivo CSV, ele tem um determinado tamanho. Quando a gente passa por um arquivo JSON, por exemplo, a proporção dele é muito maior do que o armazenamento de um CSV.
E quando a gente compara ele com um Parquet, aí o ganho de, quando você fala na redução do volume de bytes ali processados, é considerável, porque aqui você acaba simplificando a sua estrutura. Então, por exemplo, essa query aqui eu vou rodar ela, ó, vou rodar ela e vou gravar ela como JSON, só para vocês verem o tamanho que fica 1 milhão de registros. Ó. Aqui eu vou rodar ele uma vez, ele vai bater no banco e vai converter, vai gravar isso dentro de um arquivo JSON. Aqui, ó. Ele pegou o arquivo JSON com 1 milhão de linhas e colocou aqui, ó, 6,66 megas. Ele vai... Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar aqui o tipo de gravação. Ó. Ele tem esse recurso aqui no Execute SQL Registry, tem esse recurso, porque eu escolho para onde eu quero gravar. Por exemplo, se eu quiser gravar... Vamos fazer 3 testes aqui. Ó. Vou gravar ele agora no CSV. Aí a gente vai comparar. Então, eu vou vir aqui, eu vou rodar a query, rodar novamente a query, só que eu vou gravar o retorno dela agora em um CSV. Já gravou. Já eu abro a fila aqui para a gente poder ver. E, por último aqui, vamos gravar ele dentro de um Parquet com compressão Snap. Aqui. Posso vir dar um Execute. Perfeito, já rodou. Agora vamos abrir a fila e vamos analisar. A gente sabe que o primeiro foi um JSON, o segundo foi um CSV e o terceiro foi o Parquet. E a gente vê aqui, ó, exatamente que quando o resultado dá 1 milhão de registros, quando ele vem em uma query no formato JSON, ele vai ocupar 66 megas. Se a gente colocar esse mesmo 1 milhão de registros dentro de um CSV, ele vai ficar com 41,95. Agora, se a gente optar por trabalhar em todo o nosso fluxo de dados com arquivos Parquet, a gente vai conseguir praticamente quase que 1/3 do JSON e metade praticamente do nosso arquivo CSV. Então a gente acaba tendo um ganho bem interessante. Isso aqui é diferente porque, ao contrário dos outros 2 métodos aqui, a gente está convertendo o arquivo depois que ele entrou no fluxo. Só que aqui não, a gente já converte ele na entrada do fluxo. Então, no momento que eu obtenho o retorno da query e trago ela para cá, eu já consigo fazer já essa compressão e ali, ao mesmo tempo, eu já consigo, durante todo o pipeline que eu desenhar, eu já vou utilizando aquele dado comprimido, onde eu posso acessar aquele Parquet, posso consumir informação, fazer uma distribuição dos dados que tem ali dentro, processamento, fazer o que for necessário para no momento que eu for gravar isso em algum destino, ao longo de todo o fluxo de dados, eu acabo tendo uma otimização ali de recursos ali, não só do volume de bytes e dados trafegados, mas também quando a gente fala de Parquet, a gente sabe que é um tipo de arquivo que ele facilita o processamento de dados ali dentro do seu pipeline, tá? Então, espero que esse vídeo seja útil para você. Mais uma vez lembrando aqui, se você não for inscrito, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se tiver alguma dúvida ou curiosidade, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Muito obrigado.